Muito bom dia, agora são 7h01. E estamos começando De Olho com Você desta quinta-feira, com transmissão linda e maravilhosa do nosso StreamYard, dentro do nosso canal do YouTube, e você também está aqui do outro lado acompanhando a gente no nosso perfil pessoal do Kawai, e depois a gente joga nas nossas outras redes sociais, e eu quero pedir licença para estar com você até às 8 horas, e nós vamos ter muita coisa boa por aí. E vamos seguindo em frente, porque aquela história, né? Tem muita informação, tem muita coisa acontecendo e eu tô de olho com você. Como eu digo sempre, eu não posso começar esse programa sem falar com o Papai do Céu. Eu não posso de jeito nenhum, porque é uma meta que eu tenho, de poder entregar todo esse projeto nas mãos dele. Então, vamos lá falar com o Papai do Céu? Fecha os olhos. É tão bom quando a gente fala com Deus de olho fechado que a gente esquece do mundo, a gente só se liga aqui, lá nele. Lá nele. Só isso. Então, vamos falar com Deus. Pai querido, mais um dia a missão continua. Mais um dia nós te louvamos, estamos aqui acordados, assim como os passarinhos, como os animais, como o próprio tempo, Senhor, que te louva e te exalta. Obrigado, Senhor, porque as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. E é tão bom saber disso, meu Deus. Sabermos que, infelizmente, nós vemos tantos problemas, vemos tantas situações adversas, mas que o Senhor sustenta aqueles que se apegam contigo. O Senhor levanta aqueles que estão caídos. O Senhor é aquele, Pai, que faz tantos milagres para que teu nome seja exaltado. E como eu sempre digo, convém que o Senhor cresça e que eu diminua. Que eu seja assim como João Batista dizendo a todas as pessoas que o seu nome seja exaltado e que meu nome simplesmente seja para que o teu nome também seja exaltado. Obrigado, meu Deus, por mais um dia, pelas tuas misericórdias. Mais uma vez eu digo, ajuda aquele que está precisando, Senhor. Ajuda aquele que está fraco, aquele que não te conhece, para que ele possa, quem sabe, através desse vídeo, através dessa programação, que ele possa também te conhecer, Senhor. Porque é muito bom estar na tua presença. É muito bom saber que o Senhor é o nosso Pai, o nosso amigo, o nosso Deus, o nosso governador. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. E a hora, 7h06. Eu espero que dessa vez, né, o nosso som aqui fique melhor, que eu fiquei preocupado com o som, né? A gente está se adaptando, está melhorando, está buscando sempre fazer aquilo que for possível para que a gente tenha uma qualidade máximo possível de boa. E, gente, vamos saber se chove, se faz sol, como é que tá o tempo, né? Rapaz, o negócio... Ontem o tempo estava todo fechado, mas quando foi depois que eu fui abrir a janela aqui, quando terminou o nosso jornal, estava tudo limpo, nem parecia, né? Então, vamos à previsão do tempo para esta quinta-feira, 8 de janeiro de 2026. Pois é, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Isso durante a manhã e a tarde. E à noite apenas um tempo nublado, né? E a gente espera aí que o tempo fique bonitinho hoje, né? Eu sei que hoje as pessoas estão naquela de estar sempre reclamando do tempo. Porque chove, porque faz sol, né? O povo não sabe o que é. Aí Jesus pega, manda ali chuva, manda ali sol na hora que ele menos imaginar, tá? Então aí
A umidade máxima do ar, a prevista máxima, aliás, né, está em 90%, e a umidade mínima está em 55%. E a tendência de queda na temperatura hoje, que pode chegar aí, aliás, até a máxima, né? Perdão, 30 graus, a temperatura máxima, né? Porque eu olhei aqui a seta e depois eu atinei para o lugar certo. A temperatura mínima de hoje, prevista, é de 26%, com tendência de aumento. E a temperatura máxima é de 30%, com tendência de queda. Pois é, e o que foi que aconteceu em 8 de janeiro de algum ano qualquer, de algum ano desse tempo que a gente está aqui, que a gente já vai, que a gente já foi, que a gente já veio? Pois é, vamos voltar ao nosso século XX, porque estamos no século XXI. Em 1912, aconteceu a fundação do Congresso Nacional Africano, partido político sul-africano. E também aqui em 1981, aí eu tinha 2 anos de vida, o fazendeiro relata que viu um disco voador em Transiens-Provence, na França, alegando ser talvez o mais completo e cuidadosamente documentado avistamento de todos os tempos. Vou repetir essa frase, eu gostei. Talvez o mais completo e cuidadosamente documentado avistamento de todos os tempos. Eu me lembrei agora. eu lembrei agora daquele velho lá da Odorico Paraguaçu. Bem Amado. Eu assisti o Bem Amado, o antigo, tá? Não é esse de Macunaíma, não. Eu vi, eu vi o Bem Amado, né? E o prefeito lá de Asa Branca, eu esqueci agora o nome da cidade. Ele dizia, né? Sempre essas palavras meio complicadas, né? Ele gostava de falar uns negócios meio complicados. Lembrei agora, né? Então, repetindo pela última vez. Talvez seja o mais completo e com direito a sotaque. Talvez seja o mais completo e cuidadosamente documentado avistamento de todos os tempos. Bem, velho. Hoje, hoje é aniversário do. Bem, não vou lembrar do nome, mas vou lembrar do personagem que recentemente aí, né, ele saiu do ar. Você lembra que existe aí, né, o nosso Alexandre, que é a viagem, ele que perturbava todo mundo, a melhor coisa é você dizer assim, cuidado que a gente vai lhe pegar. Guilherme Fontes faz aniversário hoje, e também é aniversário do cantor Alexandre Pires. E também, 8 de janeiro, é o seu aniversário. Você que está no Kawaii, ou você que está no YouTube, ou você que está no Spotify, muito, 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 muito obrigado pela sua audiência e feliz aniversário. Que a sua vida seja repleta de bênçãos e que Papai do Céu possa governar tudo aquilo que você tiver de fazer. Agora, não esqueça de uma coisa, viu? Não bote a culpa nele quando você pisar na bola, não. Tá bom? Somente isso. E agora são 7 horas e 11 minutos. Confirmando a hora, 7 horas e 11 minutos. Vamos aí às manchetes dos jornais. Quais são as notícias, né, que são destaque aí nas capas dos jornais? Folha, Diário, JC. Pernambuco assegura entrega do espaço ciência ainda no primeiro semestre deste ano. Plano dos Estados Unidos confirma foco comercial no petróleo da Venezuela. Novo parque alagável para combater enchentes vai começar a funcionar no bairro de Tegipió. Tribunal de Contas da União indica suspender inspeção no Banco Central e descartar a desliquidação do Banco Master.
Imóveis no Recife fecham o ano com valorização e ganho real. E a última manchete dos jornais de hoje diz aqui, né? Procon discute novas regras para as praias. Aí me perdoe o que eu vou dizer, mas se não tivesse acontecido aquele fato, né? Hoje não teríamos este, vamos dizer assim, né? Essa disciplina que possa haver nas praias, mas que ela continue acontecendo. Que a gente não tenha mais esse vexame vergonhoso que aconteceu, onde dois homens foram agredidos. Dois homens. Imagina se fosse mulher, imagina se fosse criança, se fosse idoso, como é que o negócio seria, né? Então, estas são as manchetes que circulam nos jornais desta quinta-feira. Pois, caiu aqui de paraquedas o BG do esporte, né? Então vamos logo falar de futebol, Náutico, Esporte, Santa Cruz, o que é que está acontecendo aí no mercado da bola, que o negócio, como eu disse já para vocês, né? O Campeonato Pernambucano começa amanhã. Então a gente vai falar logo do futebol aqui, né? Já que o BG caiu de paraquedas, então vamos aproveitar. Como sempre, a gente começa. Vamos inverter. Hoje a gente começa do Náutico. Adversário da estreia no Pernambucano, Náutico defende a invencibilidade contra o Maguari. Lembrei do Maguari, né? Que tinha o suco, tinha o picolé, né? E tinha um vereador também. Ai, meu Deus, hoje eu tô hilário, só a graça. Olha só, o jornalista Léo Medrado, especialista em esportes, ele diz aqui, né? Vamos falar sério. Não há favorito no Pernambucano de 2026. Porque sempre tem aquela dízima do esporte, né? Ah, porque o Leão, porque o Leão, Leão, Leão. Né? Sempre tem esse negocinho, né? Mas eu não. Eu prefiro não entrar em muitos detalhes sórdidos dessa história de esporte, né? E diz aqui, né? O treinador do Timbu enfatiza a força do elenco e indica equipe pronta para a temporada. Já o Santa Cruz diz aqui, ó, após suspensão, Santa Cruz e o Defensa e Justiça, aliás, é em espanhol, né? Então, se é em espanhol, fala direito, homem. Defensa e Justiça será disputado no Arruda sem presença de público. Já a Arena Pernambuco suspende amistoso entre Santa Cruz, né, que acabei de falar agora, e também o metrô do Recife vai ter esquema especial para o jogo que acontece. E aqui, fechando o noticiário esportivo, vamos para o esporte. Leão da Praça da Bandeira. Mateuzinho vai à justiça, pede rescisão do esporte e cobra salários atrasados. É no esporte, né? Eu lembro daquela brincadeirinha que dizia assim, né? Pote perdeu, não foi? Rapaz, salários atrasados no esporte. Meu Deus do céu, gente, depois dessa, eu tô besta. Tá vendo? O esporte atrasando salário. Isso nunca existe. E o esporte recusa a oferta de clube europeu por Zé Lucas. E também aqui, Rivera, Atêncio, Carlos Alberto e Matheus Alexandre. Aí, como é que está a situação dos caras que são aí os mais rentáveis do esporte, né? Agora a gente precisa saber se realmente vai dar resultado no negócio, porque o esporte, pense num clube preguiçoso. É o Esporte Clube do Recife. Eu nunca vi. O pessoal joga uma partida aqui, joga outra ali, e depois, ó, fica por isso mesmo, né? Ah, não, vamos empurrar para a barriga, a gente vai depender agora do resultado dos outros, porque a nossa parte é perfeita. Aí pega, ele cai para outra série. Cai para a Série B, Série C, Série D, Série A, Série C, sei lá o quê, né? Então o esporte precisa de mais compromisso também. Porque, meu Deus do céu, pense nos guerreiros que tem no Santa Cruz, no Náutico, né, que jogam com suas bases. Esporte que gasta tanto e não apresenta o resultado que o pessoal espera.
Agora são 7h17. Pois é, rapaz. Deixa eu ver aqui, menino. Já que a gente falou aqui na manchete sobre Porto de Galinhas, eu quero saber aqui um negocinho que está acontecendo lá. E, segundo aqui a manchete do jornal, reunião com barraqueiros tenta reverter a imagem manchada de Porto de Galinhas. Aliás, falando em Porto de Galinhas, eu quero agradecer ao pessoal do Recife de Verdade, que agora está seguindo a gente também está seguindo eles. Ó, a gente está aqui em fase de organização, de produção, né? Sempre buscando o som legal, o vídeo legal, porque aí, quando a gente já tiver tudo aprumadinho, nós vamos colocar as falas do povo, viu? Nós vamos dar prioridade para vocês. Então, muito obrigado aí, né, por terem abraçado o De Olho com Você. Inclusive, tem lá, né, nos stories, né, colocaram lá nos stories o nosso canal no YouTube e tudo. Então, muito obrigado pelo carinho, pela parceria, pela amizade, que só está começando, viu? Porque Recife de Verdade, meu filho, é aqui, ó. Bota o povo para falar mesmo. Não tem negocinho de mimimi nem brincadeira, não. O negócio é sério. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês aí. E vamos embora, viu? É só o começo. 2026 só começou. Diz aqui, gente. De acordo com o secretário executivo de Justiça e Promoção dos Direitos do Consumidor do Estado, é preciso um trabalho conjunto após o que aconteceu com os turistas. Pois é. Exatamente alguns dias depois do episódio que aconteceu lá, né, com os rapazes. Na quarta-feira, ou seja, ontem, aconteceu uma reunião de orientação com a Associação dos Barraqueiros e a Prefeitura de Ipojuca. Para quem não sabe, Porto de Galinhas está no município de Ipojuca, no litoral sul de Pernambuco. A gente que mora aqui em Recife, para chegar em Ipojuca, para chegar em Porto de Galinhas, se a gente pegar um trânsito legal, a gente chega em 3 horas no máximo. Mas se não tiver, meu filho, é 4 horas de viagem. Tá? Daqui para lá, dá tempo de ir para Paraíba e voltar. Então, diz aqui, ó. Para o secretário executivo de Justiça e Promoção dos Direitos do Consumidor, Anselmo Araújo, aliás, Anselmo Araújo, é isso mesmo. A imagem de Porto de Galinhas ficou manchada, realmente ficou super manchada. Não tira com bicarbonato, não tira com Coca-Cola, não tira com Vênus, não tira com nada. Agora, sabe por que a imagem de Pojuca ficou manchada? A imagem de Porto de Galinhas ficou manchada? Já basta o tubarão de Piedade, né? Começou pelo tubarão. E agora, com o que aconteceu. Com essa importunação, para não dizer outras palavras, que, como eu digo sempre, tem palavra que eu não posso falar, porque senão a nossa transmissão, ela cai. Então, ele diz aqui, né, que o trabalho em conjunto é essencial para reverter essa situação toda. O encontro foi promovido na sede do PROCON, no Recife, e serviu para esclarecer as obrigações dos comerciantes e quais as violações do Código de Defesa do Consumidor estavam acontecendo. Gente, seria uma boa, né? Roberto Cabrini vinha aqui e o Celso Russomano de quebra. Porque aí o Celso Russomano ia nas barracas e eu queria ver como é que o povo ia reagir com o Celso Russomano aqui. Gente, essa é uma pauta incrível. Pense nisso, Record. Traz Roberto Cabrini para investigar o fato, para fazer as investigações nas praias, e o Roberto. Gente, esqueci o nome, desculpa. E do consumidor para fazer reportagem na praia, para abordar a turma mesmo, para saber se está acontecendo ou as coisas erradas, né? Pelo amor de Deus, gente. Isso não existe. A reunião abordou os pontos do Código de Conduta, como atualização de cardápios, inclusão obrigatória de valores cobrados pelo aluguel de mesas, cadeiras e guarda-sol, além de reforçada a proibição de consumação mínima praticada, né, que acontece lá, e já revista pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, imagine você, né? Estava acontecendo tudo isso e o pessoal estava assim, ó. Lembrei o nome, Celso Russomano, desculpa. Aqui, ó. Tava assim, ó. O pessoal do poder público tava assim, ó. Deixa acontecer, tá tudo bom. Não aconteceu nada ainda, né? Não chegou nenhuma denúncia ainda, não vazou na televisão ainda, não vazou na internet ainda. Deixa. Aí quando o bicho pega, o que é que acontece? Não, agora tem polícia, agora tem disciplinamento, agora tem tudo. Mas teve que alguém
passar pelo vexame, teve que alguém ser o mártir da história para ter agora tudo isso aqui. Se já existisse há mais tempo essa história de realmente ter o ordenamento, disciplinamento, seja lá o que for, tudo de dentro que tiver, aí, beleza. Mas empurraram com a barriga. O resultado foi isso aqui agora. Uma reunião para tentar reajustar o negócio, tirar a mancha feia que ficou, essa imagem horrível que ficou de Porto de Galinhas, mas que isso não fique só em Porto de Galinhas. Existem outras praias também. Boa Viagem, Pina, Buraco da Véia, Serra lá o que for, Piedade, Candeia, Barra de Angada, lá no Cabo, Gaibu, no Alto, também. Todas essas prefeituras que têm praia, que são litorâneas, precisam disso. Paulista, Igaraçu também tem praia, né? E tem lá Mangue Seco. Então, isso tem que acontecer em conjunto. Não é só porque aconteceu esse caso, infelizmente, de Porto de Galinhas. Essa coisa terrível. E como eu disse e vou dizer para vocês, não estou preocupado com quem são eles dois. Eu estou preocupado com o que aconteceu que não deveria ter feito, ter acontecido. Tá? Então, vamos ver se o pessoal vai seguir, né? E que de preferência tenha realmente as punições necessárias. Porque só falar, tá aqui na imprensa e deixar por isso mesmo, adiantou de quê, finalmente? Então, a gente vai analisar tudo, vai ver tudo, né, e também acompanhar o que o pessoal vai estar falando na internet. E, gente, tem uma coisa aqui, que vamos dizer assim, né? Uma notícia que é boa para a comunidade, principalmente o pessoal dos Alagados, lá para o lado da Zona Oeste, né? O pessoal de Afogados, o pessoal ali da Estância, Jiquiá, Jardim São Paulo, né? Eles sofrem. Basta dar uma chuvinha de 5 minutinhos que o pessoal já vai ter que sair de bota de casa. Tô falando sério, viu? Não é brincando, não. Tem gente que bastou chover lá pro lado da Zona Oeste que já sofre com a chuva. Então tem aqui uma notícia que foi publicada na Folha de Pernambuco que diz aqui, ó. Recife inaugura parque alagável na Zona Oeste para reduzir o impacto das chuvas. Lembrando que não é só parque alagável que resolve, não, tá? É bom que eu estou fazendo um curso de defesa civil, uma formação permanente de defesa civil, e é importante lembrar que o parque alagável é uma das respostas. Mas existe a questão de limpeza, existe a questão de conscientização da comunidade, existe também a questão da coleta seletiva. Hoje, gente, lixo está dando dinheiro, lixo reciclado dá dinheiro. Plástico, metal, alumínio, está dando dinheiro. O pessoal está reciclando. Mas tem gente que ainda não entendeu esse negócio de é porque é coisa de pobre, né? O pessoal que cata lixo. Gente, pelo amor de Deus. O que tem de gente, pelo menos aqui onde a gente mora, que cata e está ganhando dinheiro, não é brincadeira. Eles estão ajudando o meio ambiente, estão ganhando dinheiro com isso. E, inclusive, né, não sei se vocês sabem também, que existe aí o Ministério das Cidades, e eles têm uma secretaria que é exatamente a que o nosso grupo, né, o Grupo de Bombeiro Civil está fazendo parte, a gente tem, inclusive, passado por capacitações, que é a Secretaria Nacional das Periferias. E nós estamos fazendo uma capacitação em relação exatamente a como lidar com fenômenos climáticos, como lidar com a realidade da comunidade, e realmente isso tem sido muito bom para o nosso crescimento, né? Intelectual, já ia dizer, espiritual, mental, intelectual. Pois é. Aí diz aqui, né? Com um investimento de 3 milhões e 400 mil reais, e visando enfrentar os impactos das chuvas, o Recife inaugurou o Parque Alagável Campo de Barro, exatamente no bairro do Barro, na zona oeste do Recife, às margens do rio Tegipió. Este é o segundo equipamento público desse tipo que é entregue na cidade. Aí diz aqui, né? O parque vai funcionar como um ponto de lazer, esporte e convivência,
na maioria dos dias do ano, né? Quando não tiver chuva, quando não tiver alagado, tá lá abertinho, bonitinho para funcionar. Quando não, ele vai ficar com a água da chuva. Em períodos chuvosos, a água fica retida no campo de barro até escoar para a bacia do Tigipió. Ou seja, né? Vai ser aquele trabalho de enxugar gelo. Beleza. A água vai, né? E vai passar por aquele processo, volta para o rio de novo. Quando chover, volta tudo de novo. É assim que vai acontecer. Então, diz aqui, ó. É uma estratégia para evitar alagamentos nas casas e nas vias importantes da cidade, como a Avenida Recife. Aí diz aqui, né? Segundo o prefeito João Campos, o equipamento faz parte de um pacote de obras que vão custar entre 500 e 600 milhões de reais, com recursos do Promorar, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. Tudo deve ficar pronto em até 5 anos. Mas aí é aquela história, né? Como eu já falei, é preciso também fazer a limpeza dos canais, fazer a conscientização das pessoas. E até, inclusive, o prefeito diz aqui, né? A mitigação dos impactos causados pelas chuvas acontece de forma gradual, ou seja, não é de uma hora para outra. Só que as coisas acontecem depois que outras trazem prejuízo. Lembra que eu falei agora, lá de Porto de Galinhas? A mesma coisa. O PT e o PSB governaram a cidade por muitos anos atrás. Mas só que, infelizmente, agora com a virada do século XXI, né, com essa questão das eco não sei o quê, das COP não sei o quê, das COP lavar o trem, das COP 30, é que o pessoal está mais, né, vai ter que acordar para a história. Lembrei agora de Ana Maria, né? Vem cá. Pois é, 2022 foi um ano marcante. Se o pessoal quer fazer a limpeza da imagem de Porto de Galinhas, o nosso Estado, em relação à defesa civil, precisa evoluir e muito. Precisa ter compromisso. Eu acho tão triste quando uma pessoa que mora numa área de barreira, ela perde os seus bens. Inclusive, eu vou até dizer uma coisa para vocês que é bem interessante, muita gente não sabe disso. É história. As ocupações dos morros aconteceram por volta de 1940, na década de 40. Minha avó veio do interior para morar do lado de cá. Isso aqui tudo era mato, morro e mato. Só que como colocaram aqui vários empreendimentos de serviços, como, por exemplo, as testelagens, então muita gente veio do interior para morar aqui na cidade. Mas não tinha casa. As casas que existiam, ou que existem até hoje, né, são as casas lá dos senhores de engenho, do pessoal rico, do pessoal poderoso. Eles voltavam lá. Então, o que é que o pessoal fez? Aqui, ó. Vou morar aqui, vou morar ali, vou morar ali. Mas só que eles não tinham a consciência que existe hoje de que morar na barreira era perigoso. Então, de uns tempos para cá, é que o pessoal acorda para essa realidade. Mas é preciso a gente analisar o contexto da história. Não é simplesmente abrir a boca e dizer, ele mora lá na beira da barreira porque ele quer. Foi uma necessidade. Não foi por querer que a barreira caia por cima da casa dele para depois, se ele sobreviver, né, ainda tem essa, né? Aí o que acontece? Vamos entrar na justiça agora para exigir os direitos da gente e ganhar uma casa. Pois é, rapaz. Que bom que isso aqui está acontecendo, né? Mas tem que o pessoal lá da COP 30, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que, realmente bater o pé e que o pessoal acorde de verdade para esse compromisso com o meio ambiente. Isso se chama meio ambiente. Nós vivemos em cidades que são invadidas pelo homem. Sabe quando a praia, a água está chegando e a casa de praia que você fez lá na beirada mesmo, ela começa a ser derrubada, a ser destruída? Sabe por quê? Porque você não pensou. Ali é a área da praia. Você invadiu, você fez uma casa ali. Você fez um restaurante ali. Então a natureza, ela é tão inteligente que vai fazendo isso, ó.
Isso aqui é meu, isso aqui é meu lugar, isso aqui é aqui, ó. Então, te vira, problema é teu. Deu para entender? Que bom que outros parques alagáveis sejam feitos, né? Haja o compromisso com a defesa civil em relação às barreiras para quem mora em área de morro e outras coisas mais, gente. Porque, por exemplo, esse pessoal que está morando na rua, não sei se você chegou a observar que lá, principalmente ali na Rua do Imperador, está tomado de gente morando na rua. E qual é a providência que tem sido feita? É somente dar comida, dar roupa. Gente, pelo amor de Deus, o que tem de casa, prédio abandonado, ponto comercial abandonado? Bota esse povo para morar. E tem uma coisa, viu? Que muita gente não sabe, que também está lá no plano, né, que a gente está estudando, que imóveis desocupados que estão em desuso podem ser doados para famílias que não têm onde morar. Não é eu que estou falando, não, tá? É o pessoal especialista que a gente está fazendo a capacitação da Secretaria Nacional das Periferias. Por que isso não acontece? Se nós formos contar, existe um déficit habitacional na cidade de mais de 70 mil residências. Mas é aquela história, né? O pessoal pega ali, não, vamos desmatar, vamos fazer um habitacional de não sei quantos hectares, sei lá o quê, não sei quantos metros, bota o povo para morar aí. Daqui a pouco tá tudo rachado, tá tudo desmantelado, que foi feito em área de mangue, não foi feito em área segura. E aí? O errado sou eu, né? Que estou falando aqui. Estou usando o YouTube para falar isso aqui. Estou usando o Kawai para falar isso aqui. É preciso que realmente haja um compromisso, não só da prefeitura, mas de um todo. Só o fato de existir a Secretaria Nacional das Periferias já é um grande avanço. E saber que a SNP ela está preocupada com essa questão climática, ambiental, de dignidade das pessoas. Isso é importantíssimo. Que você possa ter uma casa que more seguro. Que você possa ter ali um ambiente em que você não sofra com os impactos ambientais. Pessoal que mora nas áreas de alagado aqui, vamos ver se vai dar resultado, né? Porque, como eu disse, não é só isso. O parque alagável, ele já vem de lá da China, né, vem dos países desenvolvidos. Aí o pessoal tem que viajar para aprender e trazer para cá. Então, como se dizia, aliás, como dizia a nossa querida Copélia, prefiro não comentar mais. Pois é, e agora são 7 horas e 35 minutos. 7h35. Eu falo muito, né, Aderbal? Rapaz, eu falo demais, fazer o quê, né? Então, vamos aguardar, né, para ver os resultados nessa história toda. Inclusive, ó, se você está precisando passar pelo bairro da Torre, preste atenção que tem mudança para o lado de lá. A notícia está carregando aqui. Enquanto isso, eu dou bom dia para você que está no Kauai. Obrigado pelo carinho. Rapaz? Não, tô fora. Tô fora. Não uso disso, viu? Pode ter certeza que eu não faço uso disso. Não, isso aí não. Eu prefiro um suco de uva, prefiro uma coisa mais saudável, menos agressiva ao meu organismo. Meu Deus. É? Tá rindo aqui, né? Meu pai, olhe. Esse povo é uma beleza. É uma belezura, rapaz. E a minha notícia aqui não tá. Agora você vai. Pronto. Vamos saber aqui, gente. Presta atenção. A rua Padre Anchieta, no bairro da Torre, terá interdição total na altura do cruzamento com a rua José Bonifácio a partir da quarta-feira, ou seja, desde ontem. A informação foi anunciada pela CTTU e, exatamente, essa interdição ocorre devido a uma drenagem da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana, em Lourdes, que acontece das 9 até as 5 da tarde. E, nos demais horários, uma faixa estará liberada para tráfego.
Por conta do serviço, os condutores devem usar o desvio pela Real da Torre, girar à direita na Professora Anunciada da Rocha Melo e, em seguida, entrar novamente na Rua José Bonifácio para entrar no trajeto original. Os trabalhos estão sendo feitos para o reparo do abatimento da rede de drenagem da rua e estão sendo substituídos 108 metros de tubulação e a Enlurb está realizando o recapeamento de toda a extensão da via. A previsão é de que os serviços sejam concluídos em um período de 30 dias. Então, se o negócio foi divulgado ontem, então até o dia 7 de fevereiro, antes do carnaval, aí o serviço já pode estar sendo concluído. Então, você já sabe, tá? Agora você vai ter que fazer assim, fazer assado, fazer isso, fazer aquilo, mas qualquer coisa, tem o pessoal lá da CTTU para fazer as orientações necessárias e que você não se perca e nem entre em buraco errado. Pois é. Então, aqui, olha só, tem uma coisa boa também para a gente falar, é que Pernambuco abre seleção com vagas na área da saúde. Oba! Tem trabalho, tem serviço. Isso mesmo, tem serviço para o povo. Agora, 7 horas e 38 minutos. 7h38. Cadê? Oh, rapaz, a letra aqui não dá para entender. Obrigado pelo carinho. Isso. A proposta é essa, é a gente fazer um programa de notícias que a gente não fique só naquela sisosidade, ou então tá gritando com o povo. Não. Isso. Eu aprendi uma coisa com o Clodovil, que é assim, né, que as pessoas vão me ouvir falando baixo. Então eu tenho esse nível de voz. Eu estou, inclusive, me policiando, porque eu sou professor, eu falo muito alto, e às vezes as pessoas se assustam, né? Imagina um cabo com quase 2 metros de altura, fardado de bombeiro, falando alto, com a cara de brabo, o pessoal fica com medo, né? Então, aqui no De Olho com Você, a gente faz exatamente ao contrário, né? A gente faz uma coisa que seja bem leve, descontraída, mas que a gente não perca o foco da informação. Então, olha, presta atenção, você que está querendo trabalhar, quer se vice, quer sair do Bolsa Família, quer sair do ostracismo, quer deixar de fazer só o quê? Ficar de perna pro ar dentro de casa, jogando triguinho. Então, ó, tem serviço. Presta atenção. O governo do estado publicou no Diário Oficial desta quinta-feira, ou seja, hoje, no Diário Oficial de hoje, o aviso de abertura de seleção simplificada para a Secretaria de Saúde. Serão oferecidas 133 vagas para trabalho temporário. É OIA, tá? Mas em compensação é o governo que está pagando. Os salários podem chegar a R$ 3.825 e as inscrições começam no próximo dia 15, seguindo até o dia 29, tudo pela internet. Serão contratados profissionais de nível superior e médio. Então vamos às vagas. 38 assessores jurídicos, 32 analistas administrativos, 12 administradores hospitalares, 27 contadores, 24 assistentes administrativos. Então aí, viu se tem alguma coisa que se encaixa aí no seu perfil? Então, aproveita, coloca na agendinha do celular. Você sabia que o celular tem uma agenda, né? Pois é, tem um calendário no celular e muita gente não sabe. O celular eu acho incrível, é um bicho completo, né? Ele tem câmera, ele grava, ele tem agenda, ele tem GPS, ele tem tudo. Tudo que você imaginar. Tem calculadora, calendário, tudo, tudo, tudo. Então, ó, já marca na agenda, as inscrições começam dia 15, vão até dia 29. Vamos ver aqui, né, se o site foi publicado. Pelo que eu estou vendo aqui, ainda não. Mas quando sair a história do site, eu vou falar de novo para vocês. Ó, lembra lá aquele negócio, né? E aí eu anuncio o site aqui para vocês. Não, mas fica de olho na Secretaria Estadual de Saúde e com certeza eles vão anunciar como vai ser a seleção, qual site para acessar. Os aprovados nessa seleção vão atender a situação de excepcional interesse público e atuação na secretaria. A seleção terá prazo de 2 anos, prorrogável por igual período, a contar da homologação do resultado final. Ou seja, os aprovados vão ter trabalho fixo por 2 anos e se, né, o governo continuar com essa necessidade, vão continuar trabalhando.
O processo seletivo acontece em etapa única, denominada de avaliação curricular de caráter classificatório e eliminatório para todas as funções. Então aí, ó, coisa boa, né? Tem serviço, bebê. É isso, bora trabalhar, vamos ganhar nosso dinheiro honestamente, que é a melhor coisa do mundo que a gente tem que fazer, viu? E agora são 7 horas e 42 minutos. Vamos dar uma girada aqui com as notícias. Pois é, rapaz. Olha, aliás, vamos aqui para as manchetes atuais, né? As últimas informações. Santa Cruz e Defensa vão jogar, né? Pois é, primeiro amistoso do ano. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? A gente já falou aqui nas notícias do esporte. Também aqui, deixa me ver, presidente do grupo Corona é sequestrado e perde a vida no México. Cronologia da tentativa de golpe. Atentados, bloqueios e acampamentos. Pois é, né? Hoje é dia 8 de janeiro. E eu não vou me ater a dar opinião sobre esse assunto. Não vou. Por quê, Paulo? Certas coisas, né, que hoje, nosso país, a gente tem que ser copélia. Prefiro não comentar. Porque a partir do momento em que a gente fala, vem a rebordosa. E isso, infelizmente, está acontecendo no nosso país, né? Pois é, e aqui, ó, coisa boa aqui, né? O canto inquebrantável de Raquel Santana. Caruaruense lança seu álbum de estreia solo. Diz aqui também, ó. Roberto Freire, eu lembro de Roberto Freire, eu era pequeno, eu via muito falar em Roberto Freire. Já acho que já foi deputado, senador, né? Pelo menos que eu lembro assim. Ele diz aqui, ó. Esquerda brasileira não tem futuro. Ainda está no século XX. Quem disse isso foi Roberto Freire. Não foi eu. Meu Deus do céu. Gente, olha que coisa terrível aqui, meu Deus. Lá no Curado aconteceu que um carro capotou por cerca de 120 metros na BR-232. O acontecido deixou duas pessoas feridas. Sabe o que é isso? É o povo que parece que não sabe o dia de amanhã. Então corre, que é uma beleza. Não prestam atenção que o trânsito é feito por pessoas. Quem está num carro, quem está numa moto, quem está na bicicleta, o pedestre, tem tudo isso. Aqui, olha só que interessante, né? Chuva de granizo surpreende moradores de Araripina e outros municípios do sertão pernambucano. Olha que coisa. Oh, que bonito. Imagina, né? Chuva de granizo é um negócio bem interessante, né? Isso só acontece mais, né? Tipo, no sul do país e em outros países que têm um clima muito mais frio. E também diz aqui, né? A revista americana aposta em vitórias de Wagner Moura e agente secreto no Globo de Ouro. Por último aqui, né? Presidente de Portugal assina decreto que reconhece carteira de motorista brasileira. Então, se você vai para Portugal, vai lá para trabalhar e tem sua carteira de motorista, a carteira vai ser válida do mesmo jeito, né? Não precisa, vamos dizer assim, repatriar esse documento lá. Isso aqui, né? Polícia Federal comunica ao STF que apura se Lulinha atuou como sócio oculto do careca do INSS. Pela fé, meu irmão. Essa, essa eu tenho que rir. Pois é, menino. E diz aqui, né, para fechar o giro de informações. Ministro do TCU deve paralisar inspeção do Banco Central sobre o caso Master, né, que a gente deu aí a manchete do jornal. Então agora são 7 horas e 47 minutos.
Confirmando a hora, 7 horas e 47 minutos. Gente, eu queria dar uma olhada no mundo, rapaz. Como é que está Trump? Como é que estão as coisas, né? Isso aqui, o caso de Bolsonaro, meu Deus do céu, né? O médico está dizendo aqui que o ex-presidente ele tem tontura, desequilíbrio e oscilação de memória. Agora, é uma coisa que eu tenho visto nos comentários das postagens no Instagram, é que o pessoal tá, nossa, fazendo cada comentário que eu não sei. Aí eu fico pensando assim, né? O que é que você queria que as pessoas fizessem com você? Pois é, rapaz, eu até fiz essa respiração profunda e eu não sei até onde vai a maldade do ser humano. Já falei sobre isso, né? Acho que ontem, e digo para você assim que eu não sei até onde vai o povo. Eu quero dar uma olhadinha no mundo, né? Eu tô quieto aqui a história de Trump. Eu preciso saber de Trump, né? Aí, ó, isso aqui, ó. Olha, a Colômbia. Em conversa com Trump, Petro sugeriu a exploração de energia limpa. Olha só, em diante do apetite de Donald Trump pelo petróleo venezuelano, o colombiano defendeu uma aliança em torno da potencial geração de energia limpa na América do Sul. Aí diz aqui, Delcy aceita vender petróleo aos Estados Unidos e ministro diz que ataque de 3 de janeiro deixou 100 pessoas abatidas. Aí também diz aqui, né? O governo de Donald Trump afirmou que pretende controlar indefinidamente as vendas do petróleo bruto venezuelano. Maduro e sua esposa ficaram feridos em operação dos Estados Unidos para sua captura. Agora que disseram isso. Tá bom. Também diz aqui, né? Outra manchete do mundo. Petro propõe a Delcy diálogo mundial para estabilizar a Venezuela. O presidente colombiano reconheceu, né, o que aconteceu com Maduro e vamos ver o que acontece, né? Aí já aqui diz o seguinte: há uma mancha na relação com os Estados Unidos, diz a presidente interina da Venezuela. Trump disse que vai controlar as vendas de petróleo venezuelano, né, como eu já falei aqui anteriormente. E Trump convida Petro à Casa Branca em sua primeira conversa telefônica. Ontem, Petro convocou as marchas em todo o país em repúdio às ameaças de Trump. Eita, Lele. Pois é, né? E ainda tem um negocinho aqui, ó. Trump ordena a retirada dos Estados Unidos de 66 organizações internacionais, 31 vinculadas à ONU. Donald Trump já retirou Washington de várias entidades globais em seu segundo mandato. Pois é. Então, agora eu posso morrer porque eu já consegui saber o que é que está acontecendo no mundo, né? Porque Donald Trump é incrível. Donald Trump é o cara. 7 horas e 51 minutos. Vamos às 5 notícias mais acessadas. Vamos lá. Delcy troca chefe de segurança e ministro da Economia após Trump anunciar acordo por petróleo. Segunda, hospitais de Pernambuco entram para o ranking nacional dos 100 melhores do SUS, né? Isso aí a gente falou ontem. Tabela PIS/PASEP 2026. Quais são as datas de pagamento e as regras? A número 4. Médico agredido em casa, no Recife, teme pela vida com agressor em liberdade, né? A gente também já citou isso algumas vezes. E a UPE lança edital de seleção simplificada de cadastro reserva para estudantes de licenciatura. Então, essas aí são as 5 mais lidas e mais acessadas dos jornais e portais de notícias.
E agora são 7 horas e 52 minutos. Eu vou, me perdoem, né, não vou me prender aqui ao que aconteceu do 8 de janeiro, né, como eu já falei aqui. Tem várias coisas falando aqui sobre o 8 de janeiro. Eu não quero comentar sobre isso, não quero falar sobre isso, porque eu tenho minhas opiniões e prefiro ficar na minha, quietinho, caladinho, porque a gente sabe que hoje, infelizmente, se paga preço de tudo, né? Olha, tem uma coisinha aqui, pronto, que eu vou fechar aqui, como a última notícia de hoje. Pronto. A Anvisa, ela vai proibir alguns produtos aí. Então é até bom você saber disso. Quais são os produtos da empresa Nestlé que estarão proibidos? 9 fórmulas infantis da empresa Nestlé tiveram venda proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, por meio de uma resolução publicada na quarta-feira, e que diz o seguinte: essa medida ela busca prevenir a contaminação por cereulide, uma toxina produzida por bactéria Bacillus cereus. O consumo de alimento contaminado por essa toxina pode causar vômito persistente, diarreia ou letargia, que é a sonolência excessiva, além da lentidão de movimentos e raciocínio e incapacidade de reagir e expressar emoções. E diz aqui, né? Os produtos são da marca Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfort, Nan Sensitive e Alfamino. Eles estão listados na tabela, acompanhados de lote e data de validade. Então, você pode aí procurar, né, no Google para ver quais são esses lotes e quais são as validades citadas aqui. Em nota à imprensa, a empresa afirmou que está atuando em estreita cooperação com as autoridades responsáveis. Eles publicaram uma nota enorme aqui, que não tem condição de ler, mas é o seguinte: se você utiliza produtos da marca Nestogeno, Nansupreme, Nanlac e Alfamina, verifique o número do lote impresso no rótulo das fórmulas. Se o produto pertencer a um destes lotes reconhecidos, não deve ser utilizado ou oferecido para consumo. Os demais lotes desses produtos não foram afetados. Então, aí você vai entrar no Google, vai ver na inteligência artificial quais são esses lotes afetados para que a sua criança não sofra, né? Meu Deus do céu, já baixa essas coisas tudo modificada, leite modificado, café modificado, farinha modificada, tudo mudado. Né? E a gente fica pensando até onde vai essas coisas que são geneticamente modificadas. Né? É uma coisa que o pessoal precisa tomar mais cuidado. Ai, aguenta, coração. Aguenta, coração. Cada dia o mundo vai ficando terrível. E a gente fecha o nosso noticiário de hoje com a palavra do dia. Eu não posso ir embora sem poder conversar com você. Você sabia que há tempo para tudo? Eclesiastes 3 é um livro que fala sobre a sabedoria, né? Vamos dizer assim, o pessoal fala muito, diz assim, não, Provérbios é o livro dos ensinamentos. Mas Eclesiastes 3 é um capítulo lá desse livro que ele fala sobre a questão de tempo. Nós temos um tempo determinado aqui para fazer o De Olho com Você, inclusive até por conta da transmissão. E eu pergunto para você, como você administra seu tempo? Ontem nós falamos sobre planejamento, né? Hoje eu falo da questão de tempo. Como é que você administra a sua semana, o seu mês? Como você administra o seu dia? O dia tem 24 horas. Dentre essas 24 horas, a gente tem que dormir, a gente vai trabalhar, a gente vai se divertir quando dá tempo, vai descansar quando está muito cansado. E também tem uma coisa: em que nós temos pensado? Mente vazia é a oficina do cão, né? Isso é sagrado. Mas eu digo para você que a gente precisa
cuidar da nossa higiene mental. Ao invés de a gente estar se focando tanto em coisas ruins, a gente precisa pensar em coisas boas. Isso vai servir para o nosso cérebro como um remédio. Acabamos de falar aqui de produtos que estão proibidos. Mas é aquela coisa. Como você tem aproveitado o seu cérebro? A sua saúde mental, como está? Você está chorando fácil? Você teve decepções? Você teve raiva? Você teve problemas? Você não consegue resolver os seus problemas? Eu só te digo uma coisa. Foque. Foque naquilo que você tem que fazer. Se é para resolver um problema sério, ótimo. Organize-se. Mas se for coisa pequena, ou você fala ou você se cala, ou você bloqueia. Mas não permita nenhum tipo de humilhação. Não permita nenhum tipo de palavra que venha a fazer você ficar lá embaixo. Se defenda. De preferência, se defenda com palavras rápidas, objetivas, diretas, ou até melhor ainda, como ensinam os especialistas em inteligência emocional, com silêncio. O silêncio muitas vezes vence. E é preciso que a gente entenda isso. E eu encerro mais um De Olho com Você, 7h59. Mais um dia de missão cumprida. Se amanhã eu não estiver aqui, é porque Papai do Céu me chamou para descansar. Beijo no seu coração. Um abraço para você que está no Kawaii, um abraço para você que está no YouTube, um abraço para você que está lá no Spotify. E a gente só tem que agradecer ao Papai do Céu por essa oportunidade de estarmos conversando, trazendo as notícias do dia aí para você. Um abraço. Até amanhã. Cheiro no seu coração.